matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, que bom que você está por aqui no canal Matemática Simples e Prática. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática e estou trazendo uma videoaula muito bacana para você. Nesse vídeo eu trago a correção da questão número 21, que caiu no vestibular da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, vestibular para medicina, prova amarela 2022, e são muitos os tópicos, aula super interessante, uma super aula que aborda os seguintes tópicos: função modular, regra de 3 composta, produtos notáveis, porcentagem, maior divisor comum, números complexos, também conjunto dos números reais. Para você que está estudando aí para o vestibular, para o Enem, para concursos públicos, é uma ótima oportunidade de adquirir todas essas habilidades. A questão propõe o seguinte: para as questões de proposições múltiplas da prova de matemática, some os números associados às proposições corretas e transfira o resultado para o cartão resposta. Questão diferente, questão muito interessante que aborda muitas habilidades. A primeira proposta é a seguinte: o conjunto dos pontos x e y pertencendo a r² que satisfazem a equação módulo de x mais módulo de y igual a 1 é um quadrado. Então vamos ver se essa proposição, se essa afirmação é correta ou não. Então trata-se de um par ordenado, né? A gente vai aqui desenhar um gráfico. Par ordenado tem tudo a ver com o gráfico, né? Gráfico cartesiano. René Descartes foi o matemático que defendeu um dos primeiros trabalhos aqui em relação a gráficos, né? Por isso, gráfico cartesiano. E por que que diz que pertence ao conjunto dos reais ao quadrado? Porque isso aqui nós temos duas partes, né? Que é o x, que é o y. Então, por isso, ao quadrado. E a questão diz que esse par ordenado satisfaz a essa equação, que é módulo de x mais módulo de y igual a 1. Vamos fazer uma pequena revisão sobre módulos. Na verdade, o que é módulo? Módulo quer dizer medida. Eu sempre trago nas minhas aulas um exemplo de uma casinha. Se você construir uma casinha bonitinha, bacaninha, à direita do ponto inicial chamado de 0, suponhamos que essa casinha tenha 8 metros de frente. O módulo, a medida dessa frente da casa é 8 metros. Mas suponhamos que ao invés de fazer à direita desse ponto inicial, você tivesse feito à esquerda. Então aqui seria considerado como ponto menos 8. Veja que o módulo, a medida da frente da casa é a mesma. 8 metros, porém tem um ponto aqui que está numa zona considerada negativa, mas o módulo, a medida, continua a mesma. Então a gente usa dizer que o módulo pode ser de um valor positivo, ou ele pode ser menos 8, aqui no caso, por exemplo, o módulo de menos 8, é 8 positivo, porque é a medida do menos 8 até o 0. Então a gente vai tomar isso como base nessa situação. Olha, se eu considerar módulo de x, ele tem duas opções, conforme a gente viu lá na casinha. Ele pode vir de valores maiores ou iguais a 0, e aí vai ser considerado positivo mesmo, ou ele pode ter vindo de um ponto considerado negativo. E o módulo de menos 8, né, vai ser 8 também. Então tem essas duas possibilidades. O mesmo ocorre com esse y. Ou ele pode ter vindo de um valor positivo, maior ou igual a 0, inclui o 0, né, positivo e neutro, ou de um valor negativo. Agora, como que eu vou lidar com isso aqui no gráfico? É simples, eu pego aqui esse primeiro valor, ele está numa zona positiva do eixo x, então seria nesse quadrante, primeiro quadrante. Porque quando eu pego também o y, que veio de um valor positivo, ele está com valor positivo, então é esse quadrante, esse primeiro quadrante. Então o conjunto de pontos que originou de x positivo e y positivo, maior ou igual a 0, está no primeiro quadrante. Vou tomar como referência aqui, então, o x positivo e o y positivo igual a 1. Se eu isolar o y, eu passo o x negativo para depois da igualdade, e eu vou montar um par ordenado aqui, por exemplo. Se eu pegar 0 para o y, colocar 0 aqui, vai ficar 0 igual a menos x mais 1. Passo o x para o primeiro membro, x igual a 1. Então, eu tenho um ponto aqui no par ordenado, 1 para o x, 0 para o y, que está aqui, ó, 1 para o x, 0 para o y.
E se eu agora igualar o x a zero, por exemplo, 0 para o x, se eu vier aqui substituir o x por 0, o y vai dar 1. Porque se eu coloco 0 mais 1 é 1. Então, se o y vai dar 1, o par ordenado 0 e 1 vai estar aqui. Mas eu nem precisava fazer isso. Por quê? Porque quando eu olho essa equação, esse número independente é o lugar onde o eixo y é interceptado. Agora, se eu pegar, ao invés de pegar aqui a parte positiva, eu tivesse pegado a parte negativa, o y vindo de um valor negativo, veja o que aconteceria. Eu teria isso no quarto quadrante, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Por quê? Porque o x é positivo, maior ou igual a zero, do zero para frente, e o y é negativo, do zero para baixo. Então aqui eu vou pegar x menos y. Por que menos y? Eu estou pegando essa parte considerando que esse y veio de um valor negativo. Isolando aí o y, passei sozinho ele para, depois da igualdade, troquei de lugar, y é igual a x menos 1. Para formar esse par ordenado onde o y é zero, eu coloco 0 aqui, então vai ficar 1 no lugar do x, porque 1 menos 1 é que dá 0. 1 e 0. 1 e 0 já está aqui, né? Agora, se eu pegar 0 no lugar do x, olha, se eu venho aqui e coloco 0, 0 menos 1 é menos 1, então o y vai dar menos 1. Eu vou ter o par ordenado 0 e menos 1 que está aqui no quarto quadrante. Então a retinha é crescente, porque aqui o x é positivo. Veja que nesse caso a retinha é decrescente, por quê? Porque aqui o x era negativo, olha, desceu. Aqui o x é positivo, subiu. Agora, se eu, ao invés de pegar aqui, eu tivesse pegado o x negativo, né? X negativo aqui e o y positivo. Então esses valores estão aqui no segundo quadrante. Por quê? Porque o x é negativo, está na esquerda, e o y é maior ou igual a zero, de 0 para cima. Agora, se eu pegar aqui menos no lugar do x, menos x, isso veio de um valor negativo e isso veio de um valor positivo. Isolando o y, o x passa positivo. A nossa retinha vai ser crescente, vai estar subindo e vai interceptar o eixo y lá no 1. Agora, se eu pegar aqui e colocar o menos 1 no lugar do x, no par ordenado, olha, menos 1, vou achar 0, porque menos 1 no lugar do x, mais 1 vira 0. Então o y é 0 e o x é menos 1. Então o ponto vai estar aqui, ó, menos 1 e 0. A retinha é crescente, porque o x é positivo, né? E está no segundo quadrante. Por último, a possibilidade seria do x ser negativo e o y também ser negativo. Agora, se o x for negativo, está na esquerda. Se o y for negativo, está para baixo. Então é o terceiro quadrante, esse quadrante aqui. Eu vou pegar a equação lá por menos x, né, por menos y, e isolando aí o y, levando para depois da igualdade, ele vai positivo, invertendo, y é igual a menos x menos 1. Então, pegando para ordenado, substituindo y por 0, eu vou ter aqui menos 1 para o x. Porque, veja bem, para que o y seja 0, esse x tem que ser menos 1, porque menos 1 dá mais 1, com menos 1 dá 0 para o y. Né? Se você coloca menos 1 no lugar do x, por esse menos que já tem aqui vira mais 1, com menos 1 vira 0, y é igual a 0. Menos 1 e 0 é esse ponto que já está aqui, agora é só ligar. Né? Então aqui nós formamos realmente um quadrado. Olha que bacana o nosso quadrado. Então estão corretas as proposições, começando aqui com a 1. A proposição número 2 diz: um laboratório de análises clínicas leva 6 dias para analisar 1.600 amostras de sangue com 8 técnicos trabalhando durante 8 horas por dia. Em função dos desdobramentos da pandemia de Covid-19, apenas 6 técnicos estão trabalhando com a mesma produtividade e jornada de trabalho. Nessas condições, o laboratório precisará de menos de 12 dias para analisar 3.000 amostras de sangue. Então, trata-se de regra 3 composta. Primeiro diz que são 6 dias, então vamos agrupar por grandezas, né? A grandeza dias são 6. E diz que esse é o tempo para se analisar 1.600 amostras. Então, grandeza amostras, 1.600. E com 8 técnicos, né? Grandeza técnicos, 8. Agora diz, trabalhando 8 horas por dia. Eu não vou anotar aqui horas por dia, porque lá diz assim,
com a mesma produtividade e jornada de trabalho, no segundo caso. Aqui, então, eu já vou partir para a análise de que apenas 6 técnicos, então 6 debaixo de técnicos, grandeza técnicos, estão trabalhando com a mesma produtividade de trabalho. Nessas condições, o laboratório precisará de menos de 12 dias. Não sei se são mais ou menos dias, eu sei que eu vou procurar a quantidade de dias, então D de dias ou X, tanto faz. E agora as amostras são 3.000. Novamente, não vou colocar horas por dia, porque dias trabalhando com a mesma produtividade e jornada de trabalho. Qual é a técnica que eu utilizo para resolver regra de 3 compostas? Eu indico o que eu quero, a variável, a incógnita, pode ser X, pode ser D, e faço a seguinte pergunta. Para analisar 1.600 amostras, foram necessários 6 dias. Para analisar 3.000 amostras, são necessários mais ou menos dias? Obviamente que é mais dias, porque são mais amostras. Então, a resposta foi mais, você coloca a setinha apontando para o maior. Se a resposta fosse menos, para o menor. Agora aqui diz que são 8 técnicos trabalhando 6 dias para analisar as amostras. Se forem 6 técnicos, eles vão ter que trabalhar mais dias ou menos dias? Obviamente que vai ter que trabalhar mais dias, porque são menos técnicos. Mais dias, aponta a setinha para o maior. Veja que ela ficou ao contrário das demais, até coloquei em vermelho. E antes de resolver, você precisa indicar todas para a mesma direção. Então, vou repetir essa, 6 sobre D, ou 6 para D, 1.600 para 3.000, a setinha apontando, né? E essa eu preciso inverter para acompanhar as demais. O 6 vai para cima e o 8 vai para baixo, e a setinha agora está descendo. E aí eu só faço um risco, sempre passando pelo D, que é a incógnita que eu quero. E eu pego e digo, D é igual, os que estão próximos ao risco, 6 vezes 3.000, vezes o 8 que está próximo ao risco, sobre os que estão longe. Quem está longe, distante, o 1.600 e o 6. Agora é só simplificar para simplificar. 6 cancela 6. Eu posso dividir numerador e denominador por 100, cortando 2 zeros. E eu vou ter aqui 30. Se eu dividir aqui por 8 e aqui também o denominador por 8, 8 por 8 dá 1, que vezes 30 continua 30, 16 por 8 dá 2. Então, D é igual a 15. E aqui diz menos de 12 dias. Está errada essa proposição, então não vou anotar aqui. A próxima é que se A é igual a 3 mais raiz de 3 sobre 3 raiz de 3 mais 2, menos 3 menos raiz de 3 sobre 3 raiz de 3 menos 2, então o A é maior que 11/46. Aqui a gente volta no 9º ano do ensino fundamental e recorda produtos notáveis. Primeiro, trabalhar com frações, a gente tem que, para somar ou subtrair frações, encontrar o MMC, menor múltiplo comum. Veja esse caso. Se eu tiver que somar 5 meios mais 4 terços, o MMC, o menor múltiplo comum dos denominadores, é 6. Aí a gente divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. 6 dividido por 2 dá 3 vezes 5. 3 vezes 5. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 4. Veja que nesse primeiro passou para cima o denominador do segundo. Nesse segundo passou para cima o denominador do primeiro. Posso aplicar essa propriedade aqui, ó. Quem que é o MMC? Veja que eu fiz o 6 como MMC. 2 vezes 3. Menor múltiplo comum, aí eu posso pegar os dois. Os dois aqui, ó, peguei esse, tá aqui, peguei esse, tá aqui. E vou dividindo pelo denominador, multiplicando pelo numerador. Quando eu divido esses dois pelo primeiro, o primeiro desaparece. Já estava lá 3 mais raiz de 3 e recebe 3 raiz de 3 menos 2. Veja que esse 3 raiz de 3 mais 2, dividido por ele mesmo, virou 1 que sumiu. O mesmo eu faço no segundo caso. Esses dois, lá já tinha 3 menos raiz de 3, estou até colocando em preto. Esses dois dividido por esse, o que foi igual, ó, vira 1 que some. Sobra, para passar para o numerador, 3 raiz de 3 mais 2. E agora é só fazer o chuveirinho, né? Se você já decorou, beleza. Se não, vamos fazer o chuveirinho. Aqui, ó, a gente vai pegar o primeiro pelo primeiro, dá 9 raiz de 3 vezes raiz de 3, dá raiz de 9, que é 3. 9 vezes 3, 27.
O primeiro pelo segundo, menos 2 vezes 3 raiz de 3, menos 6 raiz de 3. O segundo pelo primeiro, 2 vezes 3, 6 raiz de 3. O segundo pelo segundo, 2 vezes 2, 4, menos 4, porque mais por menos é menos. E aqui esse anula esse. Então 27 menos 4, sobrou só 23. Vamos ao numerador. Se eu pegar 3 vezes 3 raiz de 3, dá 9 raiz de 3, né? Se eu pegar 3 vezes menos 2, menos 6. Se eu pegar raiz de 3 vezes 3 raiz de 3, vai dar raiz de 9 vezes 3, raiz de 9 é 3 vezes 3, 9. Se eu pegar raiz de 3 vezes menos 2, menos 2 raiz de 3. Agora vamos ao segundo aí. Menos 3, porque esse menos interfere em todos. Olha, menos 3 vezes 3 raiz de 3, menos 9 raiz de 3. Agora, se eu pegar menos 3 vezes 2, dá menos 6. Agora, menos por menos é mais. Mais raiz de 3 vezes 3 raiz de 3, mais 3 raiz de 9, ou seja, mais 3 vezes 3, que dá 9. Agora, se eu pegar o último pelo último, olha, menos por menos é mais, raiz de 3 vezes 2, 2 raiz de 3. Resumindo aqui, reduzindo os termos semelhantes, eu posso cancelar menos 9 raiz de 3 com 9 raiz de 3. Como eu posso cancelar também menos 2 raiz de 3 com 2 raiz de 3, sobrando assim, 9 tira 6, sobra 3, 9 tira 6, sobra 3, 3 mais 3, 6, 6 sobre 23. Mas aqui tem 11 sobre 46, muito simples, eu multiplico aqui por 2 e vou chegar lá com 12 sobre 46, que de fato é maior do que 11 sobre 46. Por que eu sei disso? Se você divide 12 pães com 46 pessoas, dá muito mais para cada um do que você dividir 11 pães por 46 pessoas. Então eu vou lá juntar esse 4 às proposições, né, corretas, aos números das proposições corretas. A questão número 8 propõe o seguinte: numa região do estado foi registrado um aumento de 20% no número de casos de sarampo no primeiro semestre de 2019. Já no segundo semestre do mesmo ano, houve uma redução de 20%. Logo, não houve variação no número de casos de sarampo em 2019. Olha, essa é uma questão que é uma pegadinha, mas é uma questão muito simples. Se foi registrado um aumento de 20%, o que era 100% passou a ser 120%, porque aumentou 20%. Agora, depois houve uma redução de 20%. Se reduziu 20%, o que era antes foi multiplicado por 80%, porque reduziu 20%. E aí fica simples, 8 vezes 12, 96, 1020, 1020. 100 vezes 100, 10.000, que eu simplifico numerador e denominador por 100, dá 96%. Então houve redução de 4%, porque o que no início era considerado 100%, agora são 96%. Então houve redução de 4%, e aqui diz que o número se manteve. Então essa proposição é falsa. Vamos à proposição de número 16. A comissão da gincana de uma escola entregou a Maria 63 lápis, 18 borrachas e 36 canetas e informou que a aluna deveria montar vários kits iguais com o maior número possível de objetos. Todos os kits devem ter o mesmo número de lápis, canetas e borrachas. Se Maria atender às exigências da comissão, então cada kit será composto de 13 objetos. Então aqui eu posso usar o maior divisor comum, né? Primeiro eu vou fatorar os 63 para ver como é que fica aí. 63 por 3 dá 21, por 3 dá 7. Eu vou ver como que se comportam os divisores desses números. O 18 também eu posso decompor, que vai dar 9 por 3, 3 por 3, 1. O 36 da mesma forma, decomposto, vai dar 18 por 2, 9 por 3, 3 por 3, 1. Então Maria precisa montar os kits com o maior número possível desses objetos. Então, na verdade, ela deve pegar um desses divisores, tipo aqui, se ela pegar o 3, então se é o maior número possível de objetos, ela pega aqui, por exemplo, esse 3 e o resto é a quantidade de objetos. Por exemplo, ela pode montar aqui 3 kits com 21 lápis. Olha, 3 vezes 7, 21.
porque ela tem que ter esse 3 em todos, ela tem que ter um divisor para todos. Por quê? Porque ela tem que formar grupo que tenham todos esses objetos, que não fique nenhum de fora. Então 3 kits com 21 lápis, né? Ela pode formar aqui 3 kits com 6 borrachas, olha, 3 aqui, 2 vezes 3, 6, que é o que sobrou, e ela pode montar esses 3 kits também com 12 canetas. Porque, olha, 3 está aqui dos kits, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, assim, ela consegue montar os kits com o maior número possível de cada objeto. 21 nesses aqui, 6 nesses aqui, ó, 2 vezes 3, e 12 nesse aqui. Então, são 3 kits, né, com esse tanto de objeto. Aqui, 21 mais 6, 27. Com 12, 39. No total, por kit tem 39 objetos, que são 3 kits, né? Esses kits aqui eu coloquei 3, 3, 3, mas na verdade são só 3 kits, cada um tendo 21 lápis, 6 borrachas e 12 canetas. E aqui diz que são 13 objetos, então essa é uma proposição falsa. A proposição número 32 propõe o seguinte: se Z é igual a raiz de 3 mais I, então Z elevado à sétima é menos 64, que multiplica a raiz de 3 mais I. Vamos entrar aqui nos imaginários, nos números complexos. Primeiro, Z vale a raiz de 3 mais I. Z à sétima é eu pegar isso aqui e chegar lá na sétima potência. Primeiro, eu vou multiplicar ele por ele mesmo para chegar em Z ao quadrado. E aí a gente faz o chuveirinho, primeiro pelo primeiro, que dá raiz de 9, que é 3, primeiro pelo segundo, que dá raiz de 3i, segundo pelo primeiro, que dá raiz de 3i, e o último pelo último. I vezes I é novidade. Se você pegar o I, o que é I? I é a unidade imaginária, é raiz de menos 1. Se eu pego essa raiz de menos 1 e elevo ao quadrado, potenciação e radiciação se anulam, e ao quadrado dá menos 1. Então, toda hora que tiver I ao quadrado, eu vou colocar aqui menos 1. Olha, I vezes I ao quadrado dá menos 1. Reduzindo os termos semelhantes, 3 menos 1 dá 2, raiz de 3i com raiz de 3i, 2 raízes de 3i. Então, Z ao quadrado deu isso. Se eu quiser Z ao cubo, basta eu pegar Z ao quadrado e tornar multiplicar por Z, porque na multiplicação de potências de mesma base, conserva a base, soma-se os expoentes. Aqui tem um 1 invisível, né? Então, vou pegar o Z2, que eu já estou com ele prontinho, que é 2 mais 2 raízes de 3i, e multiplicar pelo Z, que é o inicial lá, raiz de 3 mais i. E, novamente, chuveirinho, 2 vezes raiz de 3, 2 raízes de 3, 2 vezes i, 2i, 2 raízes de 3i vezes raiz de 3 dá 2 raízes de 9i, ou seja, 2 vezes 3i que dá 6i. 2 raízes de 3i por i vezes i é i ao quadrado, que chega no menos 1. Então, eu vou ter aqui menos 2 raízes de 3, porque 2 raízes de 3 vezes menos 1, menos 2 raízes de 3. Agora, reduzindo os termos semelhantes, essa anula essa, sobrou o quê? 8i. Então, eu sei que Z ao cubo é 8i. Agora eu vou subindo, já estou no Z ao cubo. Vamos a Z à quarta. O que é Z à quarta? É o Z ao quadrado vezes ele mesmo, porque na multiplicação de potências, mesma base, conserva-se a base e soma-se os expoentes. Z quadrado é 2 mais 2 raízes de 3i vezes ele mesmo. Chuveirinho nele aí, ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2 raízes de 3i, 4 raízes de 3i. 2 raiz de 3i vezes 2, 4 raiz de 3i, e 2 raiz de 3i vezes 2 raiz de 3i, cai no menos 1 aqui, ó. I vezes i, menos 1. Aqui, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9 dá 3. 3 vezes 4, 12. Então, menos 12. Por quê? 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. I vezes i, menos 1. Aqui a gente tem que ir devagarinho. 2 vezes 2 deu 4. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9 dá 3. 4 vezes 3, 12. I vezes i quadrado, que dá menos 1. Reduzindo os termos semelhantes, 4 menos 12 dá menos 8. 4 raiz de 3i com 4 raiz de 3i, 8 raiz de 3i. Agora eu já posso chegar no Z à sétima. O que é Z à sétima? É Z à quarta vezes Z ao cubo. Multiplicação de potências de mesma base, conserva-se a base, soma-se os expoentes. Somando com 3, 7. Então, eu vou pegar Z à quarta, que está aqui, ó, menos 8, mais 8 raiz de 3i, e multiplicar por Z ao cubo, que está aqui, ó, 8i. Então, Z à sétima vai ser menos 8 vezes 8i, menos 64i. Aqui,
8 raiz de 3i por i, entra i vezes i aqui, que dá negativo, 64. 64 raiz de 3. Então, colocando em evidência o menos 64, eu vou dividir menos 64 raiz de 3 por menos 64, sobra raiz de 3. Menos 64i por menos 64, sobra i positivo. Porque sempre que eu estou dividindo, olha, menos por menos dá mais, né? Então, aí é verdadeira a proposição. Então, vou anotar lá que é mais 32. E por último, 64 propõe o seguinte: para quaisquer x, y, z pertencentes aos reais, valem as propriedades do cancelamento da adição e multiplicação. Ou seja, se x mais z é igual a y mais z, então x igual a y. E se x vezes z é igual a y vezes z, então x é igual a y. Devagarinho, olha, analisando essa parte. Se eu tiver x mais z igual a y mais z, eu posso passar esse z para antes da igualdade e ele vir negativo, né? Troquei de lado e ficou negativo. Então esse anula esse. X igual a y. Bacaninha, verdade. Porém aqui, ó, x vezes z vezes é igual a y vezes z. Eu posso vir cancelar aqui. Eu poderia afirmar que x é igual a y. Mas se eu achar um caso que contraria isso aqui, essa proposição não pode ser considerada verdadeira. E eu acho, por exemplo, se o x valer 3, o z valer 0 e o y valer 1, pertence aos reais. Vou fazer o teste, olha. Então, 3 vezes 0, porque o x vale 3, o z vale 0, é igual a y, que vale 1, vezes 0. Isso é verdade, 3 vezes 0 é 0. E 1 vezes 0 é 0. Porém, veja que aqui diz que x é igual a y. E o meu x não é igual a y. Achei um caso que contraria essa afirmação, então ela é falsa. Então, sendo assim, só sobraram as anteriores, que eram verdadeiras. 1 mais 4, 5 mais 32, 37 é a resposta correta. Questão muito bacana. Questão que às vezes cansa um pouco, que é muito comprida, mas se você tem um objetivo a ser alcançado, por exemplo, um curso de medicina, meu amigo, você tem que saber muito de matemática, né? Porque a concorrência é muito grande, mas você é competente, acredite sempre, você conseguirá. Eu gosto muito de acreditar. E uma das músicas do grande Raul Seixas que eu gosto muito é a música Tente Outra Vez. Inclusive até no dia do lançamento do meu livro, Sonhos e Encantos, eu toquei com a minha banda, né? A música para você aí, Tente Outra Vez.